a gente vai falar de teorias demográficas. Tá? Então, teorias demográficas foram as ideias, na verdade foram as primeiras ideias que surgiram lá no século XVIII, XIX, sobre população, sobre estudo de população. Antes dessas ideias, existia alguma coisa? Até existia, mas nada assim que gerasse tanta preocupação, nada que fosse tão levado a sério quanto começou a ser a partir do fim do século XVIII e começo do século XIX. E aí de lá para cá isso tem cada vez mais ganhado uma importância grande. Afinal, a população está crescendo muito e muito rápido, né? E isso começou a gerar uma série de problemas, de desafios para a galera que administra uma cidade, né? Administra qualquer serviço público, precisa ter uma ideia de como a população está para poder fazer o serviço funcionar melhor. Aquilo que a gente tinha comentado lá na parte da pirâmide, né? A pirâmide ela mostra para a gente uma parte da estrutura da população. Ela mostra diretamente. Outra parte, indiretamente, tu consegue tirar de lá, né? Ali a gente já viu como a população ela é trabalhada hoje. Mas hoje a gente vai ver como ela começou a ser trabalhada lá atrás, por que ela precisou ser trabalhada, né? O que aconteceu para ela ser trabalhada, para ela começar a ser trabalhada, e como isso evoluiu até a gente chegar no dia de hoje. Então são algumas ideias que foram surgindo aí com o passar do tempo, e a gente vai passar pelas principais. São 13 ideias principais que nós vamos passar aqui, tá? E a atividade que ficou para vocês lá é um exercício de ABCDE, só que para as alternativas A, B, C, D e E, embaixo tem uma explicação, tá? Então depois quando vocês abrirem lá, vocês vão ver, só adiantando aqui caso tenha alguma dúvida. Então, por exemplo, tem lá, letra A, a teoria X fala isso, isso e isso. Se tiver errada, tem embaixo. Explique o que é a teoria X, né? Ou então explique por que a alternativa não está correta. Aí, uma explicação breve, tem só 2 ou 3 linhas lá para você escrever, ó, está errada por causa disso e disso. Então, é uma questão com A, B, C, D, E, e para cada letra tem a sua justificativa embaixo, tá bom? Mas é uma questão bem legal da uma universidade, uma faculdade aqui de São Paulo, e engloba bastante coisa de teoria demográfica, tem bastante coisa lá, tudo na mesma questão. Eu acho isso bem bacana, quando mistura bastante, né? Vamos lá então. Pessoal, então teorias demográficas são o quê, né? Bom, são ideias que foram criadas para a gente estudar o comportamento da população, o comportamento demográfico. Como essa população cresce, se ela está crescendo, se ela está crescendo rápido, está crescendo devagar, se ela está diminuindo, né? Então as teorias elas estudam o comportamento da população. Por que começou a crescer muito rápido de repente? Por que está parando, né? Então existem vários motivos por trás que fazem a população se comportar de um jeito X ou Y. Por mais que esses motivos muitas vezes eles sejam imperceptíveis, as pessoas não percebem, elas simplesmente vão se comportando conforme a maré, né? Então, para puxar um exemplo da pirâmide, quando a gente falou da diminuição do número de nascimentos, a diminuição da taxa de natalidade, a gente falou de umas coisas que estavam por trás lá disso, né? Até eu lembro que foi numa terça-feira, acho que foi a Marinalva que estava, né? Que a gente falou assim, o que causa essa diminuição? Por que as pessoas têm cada vez menos filhos? E aí você falou, né, da questão de criar os filhos que têm um preço mais elevado, e várias outras coisas. As mulheres estão no mercado de trabalho, os filhos são adiados, isso acaba refletindo. Então as teorias demográficas elas vão estudar justamente esses acontecimentos. O que está por trás que está fazendo a população se comportar de um determinado jeito. Tá? Por que isso é muito importante? Porque você precisa conhecer a população que você está administrando. Foi o que a gente já falou na aula de pirâmide etária. Você precisa ter uma ideia do que está acontecendo para ela se comportar desse jeito. E aí você consegue fazer uma projeção. Você sabe, bom, está acontecendo isso, a população se transforma assim. As coisas estão mudando. Provavelmente a população vai responder dessa e dessa maneira. Então você consegue planejar algumas ações, algumas reformas para o futuro com as teorias demográficas. Essa é a grande sacada, a grande importância delas. Você usa para planejar serviços atuais e também consegue usar para projetar alguns serviços no futuro. Tá? E elas foram criadas principalmente porque começaram a surgir problemas. Quando elas foram criadas para tentar solucionar problemas na população.
Tá? Isso aqui aconteceu lá no final do século XVIII, começo do século XIX. Né? Isso aqui, esse textinho aqui, eu não vou ler esse textinho aqui, apesar de ser pequeno, mas ele só vai dizer que aconteceu porque a população deu um salto de crescimento enorme. Essas teorias surgiram primeiro na Inglaterra, então o berço da Revolução Industrial no mundo e na Europa. Né? Imagina que a Inglaterra, desde o começo da história do planeta, a Inglaterra ela tinha mais ou menos 9 milhões de habitantes até o século XIX. De repente, ela pula de 9 para 40 milhões. Então imagina, na história toda, ela foi crescendo bem devagarinho até chegar em 9. De repente, ela sai de 9 para 40, em um espaço de tempo muito pequeno. Então você tem aí, em menos de 100 anos, a população aumentando muito mais do que 100%. Né? Muito mais. Ela sai de 9 para 40 de uma hora para outra. Comparado com o tempo que ela demorou para chegar em 9, o tempo que ela foi de 9 para 40 foi muito rápido. E aí isso gerou vários problemas na Inglaterra, porque você estava acostumado com as 9 milhões de pessoas, como é que você vai agora tratar das 40? Né? Então são as cidades crescendo numa velocidade muito rápida, exigindo muito planejamento, e aí, para lidar com isso, as pessoas começaram a estudar o comportamento da população. Então isso começou lá na Europa. Tá? Olha só aqui esse gráfico, mostra bem isso. Né? Tem aqui a linhazinha rosa e a azul, porque aqui a linha azul é para o Reino Unido e a linha rosa é para a Inglaterra e País de Gales. Mas enfim, estão todos na mesma ilha ali, tá? E o comportamento das duas linhas é muito parecido. Olha só aqui, ó. Vem aqui em 1711 até um pouco depois de 1791, essa linha da população ela vem crescendo bem devagar. Né? Ela vem crescendo, mas vem devagar. Que nem ela vinha lá desde a pré-história. Vinha bem devagar o crescimento. De repente, dá um salto enorme. Né? E você tem de mais ou menos 1831 até mais ou menos 1951, então aqui um pouco mais de 100 anos, você tem esse salto para mais de 40 milhões de habitantes. E aí depois ela começa a dar mais uma freada de novo. Né? Então foi justamente esse período aqui desse salto que fez os caras pensarem, putz, como é que eu vou lidar com isso? E aí começaram a vir as ideias. Né? Esse outro gráfico aqui é bem interessante porque ele mostra a população mundial, né? Desde 10 mil anos antes de Cristo até o ano 2000. Olha só como ela foi crescendo num ritmo também bem devagar. Ela crescia, mas crescia devagar. Né? Em 10 mil antes de Cristo, ano 10 mil antes de Cristo, claro que isso aqui é uma projeção, a gente não tinha nenhum censo naquela época, né? O pessoal tem uma ideia de que existia mais ou menos no mundo cerca de 5 milhões de seres humanos. No mundo todo, hein? Olha só. Hoje só aqui na região metropolitana de São Paulo tem praticamente 20 milhões. E aqui, 10 mil antes de Cristo, 5 milhões no mundo todo. Lá no ano 1, existiam 250 milhões de pessoas, uma projeção. O primeiro bilhão de habitantes no mundo só foi alcançado em 1800. Olha só, a gente chegou no primeiro bilhão em 1800. Só que de 1800 até o ano 2000, a gente saltou de 1 bilhão para 6 bilhões. Então olha como esse aumento foi extremamente rápido. A aceleração estratosférica, foi para o espaço. A galera não tem onde mais botar gente. Né? E continua crescendo. E aí surgiram os problemas. Tá? Primeira coisa, pessoal, vocês têm ideia do porquê teve esse salto? Eu já comentei aqui que tem a ver com a Revolução Industrial. Né? Então, a Inglaterra e os países europeus que tiveram a Revolução Industrial, esse salto ele acontece a partir da Revolução Industrial. Vocês têm ideia por quê? Por que a Revolução Industrial ela fez com que isso acontecesse na população? Vocês têm alguma ideia?
Não. Eu acho que na mesma proporção que as pessoas morriam mais cedo, eles também tinham filhos mais cedo, né? Também. Porque na Revolução Industrial eles eram explorados incansavelmente. Até há contos que diz que pessoas morriam na linha de trabalho, né? Sim, sim. E aí as pessoas começaram a ter filhos mais cedos, porque morriam mais cedo. E também acho que na Segunda Guerra, deve ter nesse meio tempo aí também, né, as pessoas... Acho que aqui em 61, acho que é a guerra, né? A Segunda Guerra foi na década de 40. Década de 40, né? Então, Isso. essa aí também é uma delas também, que faz com que as pessoas, pós-guerra, né, as pessoas também queiram ter filhos. Isso, a questão do pós-guerra, com certeza. Se a gente ver aqui nesse gráfico, ó, o pós-guerra vai ficar mais ou menos aqui, ó. Logo a partir daqui, né? A gente vê que até ele dá uma subidinha até, né? Ele dá uma subidinha de leve comparado com o que era antes. O pós-guerra teve esse baby boom mesmo, né? Essa explosão de nascimentos. É verdade, é verdade. E lá na questão da Revolução Industrial, lá no começo dela, realmente tinha muita exploração do trabalho. Não existiam leis trabalhistas nenhuma, né? Então você tinha ali galera que trabalhava 12 horas, 13, 14 horas por dia nas linhas de produção. E eram homens e mulheres e crianças, né? Todos trabalhando juntos. As crianças, inclusive, elas eram requisitadas para fazer manutenção nas máquinas, porque elas eram pequenininhas, têm o bracinho pequenininho, elas podiam entrar. Então, e claro, muitas delas se machucavam, muitas pessoas se machucavam no trabalho e não tinham leis para proteger isso, né? Então, realmente era muito cruel. Eu acho que também a partir daí também que começa a fazer a demografia mesmo, aí que começa a ter esse controle, né, de quantos que nascem, quantos morrem, aí que começa a ter essa visão real da situação, né? Isso. Antes o pessoal fazia esses estudos, eles até faziam, eles tinham uma contagem também. Existem registros de contagens de população bem anteriores a isso. Só que se limitava a isso, né? Se limitava, nasceu tantos, morreu tantos, tal. Não tinha um estudo assim de, por que está aumentando? Por que está diminuindo? Por que aumentou tão rápido? Essa preocupação ainda não existia. Justamente porque eles não tinham esse problema de as cidades incharem muito rápido. A primeira vez que aconteceu foi com a Revolução Industrial. Então, quando você tem a Revolução Industrial acontecendo, as cidades começam a atrair muita gente da área rural. A área rural ela vai se esvaziando, a área urbana vai se inchando de um jeito muito rápido. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial ela propiciou para as pessoas uma melhora de qualidade de vida. Por mais que tinha toda a exploração do trabalho, tudo, mas pelo menos você tinha um dinheiro estava entrando ali, que na área rural não era tão certo, né? Você tinha esse dinheiro que estava entrando, era pouco dinheiro? Era. Mas agora você tinha um dinheiro mais garantido, por mais que fosse pouco. Então você teve a criação de vários bairros operários nas cidades europeias que tinham indústria. As pessoas vão tendo esse dinheiro e vão morando na cidade, vão tendo uma estabilidade um pouco melhor. Claro que não existia estabilidade naquela época, mas comparado com o que eles tinham antes, né? E aí eles vão tendo mais filhos mesmo. Então a Revolução Industrial vai dando um pouco mais de conforto para as populações, vai dando um pouco mais de estabilidade para as populações, vai melhorando a infraestrutura das cidades e as pessoas vão tendo mais filhos. Então todas essas benesses que a Revolução Industrial trouxe fez com que a população explodisse, né? Aumentasse bastante. Começou pela Europa, que foi os países que começaram primeiro na Revolução Industrial, e depois isso se expandiu para o resto do mundo. Tá? Quando a Inglaterra estava tendo esse salto de população, o Brasil não estava. O Brasil não tem um gráfico parecido com esse daí. Tá? O Brasil demorou um pouco para começar a acelerar seu crescimento. O Brasil foi ter um crescimento bem rápido só no século XX. Repara, aqui a gente está falando de 1700, 1800. Aqui é século XVIII, XIX. Só no meio do século XX que o Brasil foi ter um crescimento de população, principalmente urbana, muito rápido. A partir da década de 50, 60, aí o Brasil começa a dar um salto bem grande de população. Antes disso, a gente não estava entre os 5 países mais populosos do mundo. Hoje em dia a gente está. Antes a gente não estava, né? Aí a população do Brasil cresceu muito rápido. Depois que as nossas cidades começaram a ter mais indústrias, começaram a atrair a galera do meio rural, aí deu um boom de crescimento e hoje já está diminuindo de novo
por conta daquelas coisas que a gente comentou lá na aula das pirâmides, né? Dá aquele salto no crescimento e começa a diminuir, tendendo a estabilizar, uma tendência, né, para estabilizar esse aumento e depois até para diminuir, porque as pessoas vão envelhecendo, vão tendo cada vez menos filhos, todas aquelas razões que a gente já deu, e aí a gente chega nessa parte do gráfico final aqui, né? Tá? Mas o que interessa para a gente hoje, então, é esse meiozão aqui. Tá bom? Alguma pergunta? Tudo bem? Não, tudo bem. Beleza. Bom, a primeira teoria que surgiu, mais famosa, é a teoria chamada malthusiana, né? Por que tem esse nome esquisito? Porque era o nome do cara que pensou ela. O tal do Thomas Malthus. Esse cara era lá da Inglaterra. Não à toa, né? O lugar que teve primeiro a Revolução Industrial, que teve esse salto populacional, que levou a vários problemas, então as primeiras ideias vieram de lá. Tá? Então, qual era a preocupação do Malthus na época? Qual era a preocupação de todo mundo na época, né? Do governo dos países? É que, a população está crescendo muito rápido, mas como que a gente vai alimentar todo mundo? Como a gente vai fazer para manter essas pessoas? Não tinha como. Na época, a produção de alimentos era muito diferente do que é hoje. Então, a grande ideia deles é que a produção de alimento não seria suficiente para a população se ela continuasse a crescer daquele jeito. Então, era um baita de um problema. Então, eles começaram a pensar, o que eu posso fazer para isso não acontecer? Porque ele achava que, se continuasse a crescer daquele jeito que crescia, qual era o destino? O destino era o caos, né? O fim da humanidade. Porque você não ia ter comida para todo mundo, começa a galera a passar fome, começa a aumentar a violência, começa a aumentar roubo, poderia ter até atrito entre países. Então isso levaria a uma tensão generalizada. E os caras tinham muito medo que isso acontecesse. Qual era então a solução que o Malthus propôs na época? A gente tem que controlar esses nascimentos aí. A população não pode crescer tanto, a gente tem que dar um jeito nisso. E aí a ideia era dar um jeito para não ter mais nascimento. Então, a ideia principal do Malthus, né, falava sobre controle da população de baixa renda, por exemplo, né, falava sobre um controle moral da população moralmente parar de ter filhos, falava sobre que de tempos em tempos, uma epidemia ou uma guerra, ela era bom para a população, porque diminuía o número de pessoas e aí você teria menos pressão. Então, ideias que naquela época faziam sentido, hoje em dia você vê e fala, meu Deus, né? Como é que pode? Mas a gente está falando de século XVIII, né? Então, há 200 anos atrás. Então, na época, isso daí fazia sentido. Os caras tinham medo que eles não iam conseguir alimentar a população. Então, eles tinham qualquer tipo de ideia para controlar esse crescimento. Tá? Tem até essa questãozinha aqui que fala, o Malthus defendia a tese de que a população crescia em patamares superiores aos da produção de alimento, o que causaria graves convulsões sociais em razão do excesso de pessoas no mundo. Como solução para esse problema, Malthus propôs o quê? Bom, é a letra B. O Malthus propôs controle moral da população de baixa renda. O que é controle moral? Naquela época, a igreja tinha um peso muito maior do que tem hoje, né? Então você podia usar a religião, você poderia usar qualquer outro meio do governo para controlar moralmente as pessoas. Tá? Então ele propunha algum tipo de controle moral, só deveria ter filhos caso você pudesse sustentar esses filhos. Né? Claro que isso não acontece, nem até hoje em dia. Tá? Mas era o que era proposto lá. Foi a primeira ideia que apareceu. Tá bom? Essa ideia do Malthus não funcionou. Na verdade, ele estava errado. A população ia crescer e ia ter alimento para todo mundo. Mas ele não sabia disso, eles não tinham ideia. Nem ele sabia, nem ninguém no mundo sabia. Ninguém sabia o quanto que a Revolução Industrial ia mudar o planeta. Ela não mudou só a população, ela mudou também o jeito que a gente produz alimento. Então, onde
antes uma pessoa plantava um pé de feijão só, hoje em dia ela planta vários, no mesmo espaço. Hoje em dia você tem máquinas que fazem a colheita muito mais rápido, você tem sementes que são mais resistentes, você tem os agrotóxicos, tem um monte de coisa, né? Por mais que, claro, algumas dessas coisas sejam bem prejudiciais, mas falando só da produção dos alimentos, elas fizeram com que a produção aumentasse enormemente. Então a produção aumentou tanto, que hoje em dia a gente produz muito mais do que o mundo inteiro precisa, né? Se todo o alimento no mundo, que é produzido no mundo, fosse dividido igualmente por todo mundo, por todos os habitantes, ninguém passava fome. O problema é que a divisão não é igual, né? Quem tem mais dinheiro compra mais comida, quem tem menos compra menos. O mundo, infelizmente, funciona só na base do dinheiro, né? Então, não é bem distribuído, mas hoje a gente produz alimento pra caramba. E ainda tem espaço para produzir mais. Eles não pensavam nisso, eles não tinham nem ideia que isso pudesse acontecer. Que a mudança das técnicas, da tecnologia, seria tão grande em tão pouco tempo que ia suprir comida para toda aquela população. Então, eles tiveram essas primeiras ideias. Com o passar do tempo, o pessoal viu que não era uma coisa que deveria se preocupar tanto, não era uma coisa que ia levar ao fim do mundo como eles achavam antes. As técnicas foram evoluindo e foram suprindo as necessidades populacionais por comida, sem ter nenhum tipo de guerra, convulsão social ou nada disso. Tá? Isso falando da Inglaterra, né? Falando da Europa. Em outros lugares, a fome é muito mais séria. Tá bom? Só que depois que isso aconteceu, surgiu uma outra teoria, que é a nova teoria malthusiana, teoria neo-malthusiana. Tá? Por que ela surgiu? Porque os caras viram que, bom, tudo bem, aqui na Inglaterra esse problema está superado, né? Só que em outras partes do mundo esse problema não está superado. Eles começaram a ver que a miséria começou a se desenvolver em vários outros países do mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. Os países da América do Sul, os países da África, alguns países da Ásia. Eram países com uma miséria muito grande. E aí os caras pensaram, calma aí, não é a comida. Agora a comida a gente consegue produzir. Pelo menos a população da Europa não tinha um problema de fome tão grande assim. O que será que esses países têm que eles passam por uma miséria desse tamanho, né? Então surgiu a nova teoria malthusiana. Ela dizia o quê? Que os países mais pobres tinham taxas de crescimento da população muito grandes, muito maiores do que os países europeus. Então a população dos países pobres crescia demais. E por isso eles tinham uma miséria muito grande. Então o que eles falavam? Bom, países com população crescendo muito, países com muita população, tendem a ser países com mais miséria, com mais fome, né? Eles falavam isso. O que eles propunham então para solucionar? Propunham que essa população deveria ser controlada. O governo deveria controlar o crescimento da população. Controlar de qualquer jeito. Então pode fazer lei para controlar, para você não ter filho, né? Pode distribuir remédio anticoncepcional, pode fazer castração química nas pessoas, mesmo que seja forçado. Isso aconteceu em alguns lugares. Tá? Então várias técnicas de você fazer a população diminuir, ou pelo menos diminuir o crescimento dela, né? Não diminuir o número total, diminuir o crescimento da população, a velocidade com que ela crescia, para ver se a miséria e a fome diminuíam juntos. Então a ideia desses caras começou já no século XX. Essa ideia veio já no século XX, mirando os países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, né? Entre eles o Brasil também. Tá? O exemplo mais famoso de controle é o exemplo chinês. Não sei se vocês já ouviram falar que a China tinha leis duras, né? Bem duras, para a galera ter um filho só. Então a China hoje é o país mais populoso do mundo. Imagina, o mundo tem 8 bilhões de habitantes, praticamente 8 bilhões no mundo todo. Tá? Não é exatamente isso, mas praticamente 8 bilhões. E só a China sozinha, tem 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 400 milhões, só a China. Então você vê, quase 20% da população mundial mora só na China. E aí a Índia tem mais 1 bilhão e 200 milhões também. Se somar só esses dois países, já dá quase
1/4 do mundo todo, população, dá quase 25% da população do mundo inteiro, estão só em 2 países. Né? Então a Índia não fez controle populacional, a China fez. A China ficou várias décadas limitando o número de nascimentos por casal. Só podia ter um filho. Eram raríssimas as exceções para você ter o segundo filho. Isso gerou na China vários problemas, né? Inclusive hoje eles já derrubaram essa lei porque um dos problemas foi justamente que a população começou a envelhecer muito. Aquela questão da pirâmide invertida, né? Eles estão com a economia aquecidíssima, né? Estão indo rumo a se tornar a primeira economia do mundo, mas estão também ficando com menos força de trabalho conforme o tempo vai passando. Então agora eles acabaram com essa lei, há poucos anos atrás, acabou com essa lei para incentivar as pessoas a terem filhos, já prevendo que no futuro eles podem ter problema com isso, né? Então eles acabaram com essa lei. Mas ficaram por muitas décadas, cerca de 40 anos, com leis que se você não cumprisse, você podia levar multa, podia perder alguns direitos sociais que o governo dava, tá? Então tinha que obedecer. É um exemplo maior aí, no mundo todo é o maior exemplo de aplicação dessas ideias neomalthusianas, de controle sua população para ela não ter mais filhos e ela crescer menos. Se crescer muito, vai ser miserável. Se crescer menos, vai ser menos miserável. Essa era a ideia dos caras. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Vamos praticar uma questão aqui então. Ó. Desde o século XIX, as taxas de mortalidade de vários países da Europa começaram a diminuir. Esse processo só chegou aos países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Essa rápida queda na taxa de mortalidade foi por causa do quê? Então, pessoal, ao mesmo tempo que a taxa de mortalidade caía, a taxa de natalidade subia nos países subdesenvolvidos. Por isso que a população crescia demais, né? Morria-se menos e nascia-se mais. Então, o salto de crescimento era enorme. Aqui na questão quer saber o que será que pode explicar essa queda na taxa de mortalidade, né? Letra A fala que essa queda foi acompanhada na mesma intensidade pela diminuição das taxas de natalidade. O que vocês acham? Verdade ou não? Acho que não. Não. Por quê? Porque não condiz, né? Não foi a mesma intensidade de diminuição de natalidade e fecundidade. Isso, enquanto a mortalidade diminuía, a natalidade, na verdade, aumentava, né? Então é o contrário. Um diminui, o outro aumenta. Então não diminuíram na mesma intensidade mesmo. Isso aí. Não é a letra A. Letra B. Essa taxa de mortalidade promoveu um forte crescimento populacional que os neomalthusianos denominaram de explosão demográfica. Explosão demográfica é quando a população cresce muito, né? E aí, o que vocês acham dessa letra aí? Será que está certo? Será que está errado? Eu acho que essa B está certa. Está certa. É isso aí. A B está certa, né? Já que você está tendo menos mortes, isso promove um aumento da população. Se está morrendo menos gente, essas pessoas duram mais, continua nascendo, então o número total de pessoas vai aumentando. E ele aumenta muito. Aumentou tanto que os caras falaram, cara, mas é uma explosão demográfica, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E grande parte disso, pessoal, foi por causa de avanços da medicina, né? Eu lembro que na aula de pirâmide a Marinalva até comentou sobre isso, né? Que as pessoas viviam mais. Até você comentou, porque a medicina vem avançando e tal. Então, uma das coisas que fez a população morrer menos foi a medicina, o avanço dela. No começo do século XX foram descobertos, né? E inventados os primeiros antibióticos. Então foram descobertas as propriedades antibióticas naturais, e aí foram criados os primeiros remédios no começo do século XX. Então ali após a Segunda Guerra Mundial, esses antibióticos e vários outros remédios começaram a se popularizar pelo mundo todo. Isso fez com que as pessoas que morriam antes de doenças que não tinham cura
começassem a não morrer mais, que essas doenças passaram a ter cura. Então, o avanço da medicina fez também com que a taxa de mortalidade caísse bem rápido. Só que a taxa de natalidade não acompanhou, né? Pelo contrário. Pô, eu tô morrendo menos, pô, eu tô mais feliz, pô, agora eu tô curado, tal. Bora ter filho, né? Então você tem esse avanço da medicina e reflete num aumento muito grande da população, que é a mesma questão lá da Revolução Industrial. Você aumenta um pouco a qualidade de vida da pessoa, o que ela pensa? Opa, minha vida tá boa, tal. Não que tá boa, mas tá melhor do que antes. Então vamos ter filho. Aí os filhos passa aquela imagem de que a vida está melhorando, então vamos ter, não tem problema ter filho. Se a vida estivesse piorando, as pessoas com certeza iam pensar de outro jeito. Então a medicina ajudou também, né? Junto com a Revolução Industrial, a medicina ajudou também. Beleza, a letra B está correta, é isso mesmo. Tá? Esse aqui é da Universidade Federal do Alagoas. Maravilha. E a última teoria é uma teoria chamada de teoria reformista. Ela é mais ou menos contemporânea, veio mais ou menos ao mesmo tempo da anterior, que é aquela neo-malthusiana. Só que esses caras pensavam o contrário, praticamente o contrário dos outros caras. Eles eram opositores ali, né? Enquanto a outra falava, lugares com muita população, com crescimento muito rápido, são lugares com mais miséria. Esses caras falavam que não. Eles falavam que a miséria que gerava o crescimento alto, e não o crescimento alto que gerava a miséria. Esses caras diziam o contrário. Quem gera o crescimento alto é a miséria. Os locais que não são miseráveis crescem muito menos. E os locais que são miseráveis crescem muito mais. Por que eles pensavam isso? Eles pensavam por causa daquelas coisas que a gente falou na aula de pirâmide etária, né? Por que tem lugares que têm muito mais filhos do que outros, né? Uma das coisas é o pessoal não tem acesso à saúde, não tem acesso a anticoncepcionais, não tem acesso a preservativos, por exemplo. O pessoal não tem acesso à informação, tem muito pouca educação. Então não sabem como se prevenir, não conseguem fazer um planejamento, não tem essa preocupação, porque afinal eles têm que se preocupar com outra coisa. Se o cara mora na miséria, se o cara tem uma condição muito ruim, a última coisa que ele vai pensar é o planejamento. Ele pensa no dia a dia, em sobreviver, no dia seguinte, né? No dia que ele está vivendo naquela hora. O que eu vou comer, que eu não vou comer. Tal. Então o pensamento dele é esse. O que esses caras falavam? Se você tirar essa miséria da população, ela automaticamente vai passar a crescer menos. Né? Então o que eles tinham de solução? Se você desse mais educação e mais saúde, automaticamente a população ia começar a diminuir. Né? Por isso que eles chamam de teoria reformista. Se você fizer uma série de reformas, você vai ter como um dos reflexos a diminuição do crescimento da população. Então, as duas teorias são contrárias, né? Uma achava que a miséria gerava a população, que é essa aqui, a outra achava que a população gerava a miséria. São duas teorias contrárias. E as duas propõem métodos diferentes para contornar o problema. Essa aqui fala que você tem que fazer reformas, e as reformas a longo prazo vão fazer a população diminuir. E a outra fala que você tem que controlar a população, mesmo sem reforma. Enfia remédio na galera, bota a lei, e aí eles vão diminuir. As duas têm resultado positivo. Uma delas é uma ação imposta, que é a do neo-malthusiano, questão da lei e tudo, então uma imposição. Né? O resultado é muito mais rápido. E essa aqui é uma proposta de reforma, bem mais ampla. O resultado demora mais para chegar, porém, quando chega, é uma coisa muito mais definitiva. Né? Afinal, a população vai estar com uma base muito melhor e ela consegue, por si só, fazer esse tipo de planejamento, ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, os países que passaram por isso daqui, principalmente os europeus, alguns países asiáticos, tipo o Japão, né? Aqui nas Américas, o Canadá, os Estados Unidos nem tanto, mas o Canadá, que fizeram essas reformas todas, hoje passam por uma população muito envelhecida, passam por aquele problema de envelhecimento populacional. As pessoas têm cada vez menos filhos, elas têm acesso a diversos serviços, vão postergando esses filhos, ou às vezes nem tem eles mais, só que agora o país passa por um baita de um problema,
que é a população ficando muito velha, né? Eles vão ter falta de mão de obra no futuro, população diminuindo, né? Morre mais do que nasce. Isso é um baita de um problema, esses países têm que enfrentar. Tudo bem? Então é a principal diferença das duas, tá? Uma questãozinha aqui então sobre a teoria reformista. Olha lá, as previsões catastrofistas dos neomalthusianos, então aquelas previsões de, meu Deus, se não parar de crescer vai virar tudo miserável. Então essas previsões sobre o crescimento demográfico e sua pressão sobre os recursos naturais não se confirmaram, né? Por quê? Letra A. Porque o processo de globalização permitiu o acesso voluntário e universal a meios contraceptivos eficazes, impactando sobretudo os países em desenvolvimento. O que vocês acham? Vocês acham que aqueles caras do neomalthusiano, eles não conseguiram muito sucesso com a teoria porque a globalização permitiu um acesso voluntário e universal para todo mundo aos meios contraceptivos? Esse acesso é fácil? Todo mundo consegue fácil acesso a qualquer método contraceptivo por aí? Não, né? Hoje não. Sim, mas na época não. Hoje sim, na época não. E hoje sim, aqui no Brasil, né? E mesmo assim, em algumas partes do Brasil. Tem locais que é muito mais difícil conseguir, então ainda não é um acesso universal. Ainda tem muitos tabus relacionados a isso ainda, né? Tem muitas pessoas que às vezes nem acreditam nesses métodos contraceptivos, outros não têm acesso mesmo, mora lá no sertão, bem longe, não tem. Mas tem um médico que atende quando fica doente. Quem dirá acesso ao contraceptivo? É isso aí. E você tocou num assunto que eu não toquei aqui, que é verdade. Tem essa questão cultural também, né? Tem gente que simplesmente não usa porque não quer, né? Ah, é minha religião, ou é minha cultura. E o cara acaba, a família, né, no caso, acaba abrindo mão disso em nome de alguma coisa cultural que eles têm ali, que aí acabam tendo bastante filho. Também tem isso, é verdade. Isso independente do cara ser rico ou pobre, né? Às vezes a cultura sobrepõe essa questão social. Verdade. Então essa letra A está errada. O acesso não é universal para todo mundo, né? Essa letra B fala que a nova onda da Revolução Verde, propiciada pela introdução dos transgênicos, afastou a ameaça de fome nos países mais pobres. Essa Revolução Verde, pessoal, só para contextualizar aqui a questão, a Revolução Verde foi a grande virada na produção de alimentos. Então foi a criação de vários agrotóxicos, foi a criação das sementes transgênicas, isso fez com que a produção aumentasse muito, né? Mas a fome continuou. A fome não acabou com isso. Mas também essa Revolução Verde aqui, ela não é tão atrás, né? Ela é um pouco mais recente, não é essa Revolução Verde? Isso também é um pouco mais recente. Ela não é tão atrás, não. Ela é um pouco mais recente, tá? Ela ainda acontece, na verdade, né? Ela começou a acontecer no meio do século XX, mas ela ainda acontece. Então ela está acontecendo ainda, né? É isso aí, é bem mais recente mesmo. Então não é essa letra. Letra C. As ações governamentais e a urbanização implicaram forte queda nas taxas de natalidade, exceto em países muçulmanos e da África subsaariana. A África subsaariana é a parte do meio da África ali, que está abaixo do deserto do Saara. É a parte mais pobre da África, mais pobre economicamente e mais carente, né? Então, o que vocês acham? Essa letra está errada ou está certa? Mas essa questão de urbanização aqui que faz com que isso não seja real, né? Porque as ações governamentais de urbanização, não sei se teve isso nessa época. Ele fala aqui, ó, que aquela ideia dos neomalthusianos não se confirmou. Por quê, né? Porque qual que era a ideia dos neomalthusianos? Que muita gente ia gerar miséria. Então o cara fala que essa ideia não se confirmou. Por quê? As ações governamentais e a urbanização implicaram em forte queda da taxa de natalidade. Então, quando você faz ações governamentais, aquela questão das reformas, né, realmente faz a queda da natalidade acontecer a longo prazo. E a urbanização faz as pessoas terem menos filho também? O que vocês acham? Não, acho que não implica em nada.
Você acha que, na verdade, implica, né? Implica. Na verdade, ele vai fazer ele ter mais filhos, que as pessoas saem lá do campo, vão morar na cidade, como você mesmo disse, na Revolução, tinham uma expectativa de vida melhor, mais dinheiro, né? Mais um poder econômico, na verdade. E aí eles tinham mais filhos ainda. Isso. No primeiro momento, sim. Mas aí lembra que o gráfico dá aquela subida forte, dá uma subidona forte, e depois ele começa a se estabilizar. Então, nessa primeira fase da urbanização, realmente a galera, dá uma explosão demográfica ali. Mas depois se estabiliza. Por que se estabiliza? Porque as cidades começam a ficar inchadas, né, muito grandes. E aí a gente tem aqueles problemas de ser muito caro, não ter os serviços de boa qualidade, que a cidade está muito inchada, então o planejamento da urbano, né, não é tão bom assim, então os serviços deixam muito a desejar. É essa C mesmo, professor. É a C mesmo. É a C. É. Eu consegui ler que estava bem. Tem hora que a imagem fica nítida e tem hora que ela fica um pouco mais ofuscada. Tá. Aí eu consegui ler a D e aí é a letra C. É a C, porque a D e a E estão bem erradas mesmo, né? Que aí a D fala que o estilo de vida consumista, maior responsável pela degradação dos recursos naturais, vem sendo superado desde 1992. Não, né? Na verdade, esse estilo consumista ele vem cada vez aumentando mais e cada vez degradando mais a natureza e não está superado ainda. Então, por isso que a D está errada. E a E fala que os fluxos migratórios de países pobres para os ricos, que têm crescimento negativo, compensaram a pressão sobre os recursos naturais. Também não, né? A pressão continua acontecendo, independente de ter migração ou não. A pressão ainda acontece. Tá? Então, é isso aí, é a letra C. Né? Com o passar do tempo, as reformas acontecendo junto com a urbanização faz com que a população cresça menos. Num primeiro momento, só a urbanização sozinha, lá no começo, fez dar aquele salto. Mas aí, com as reformas entrando e as cidades também se saturando, a população começou a diminuir e dar uma estabilizada. Tá? Letra C mesmo. Mas na África até hoje continua a mesma coisa, não continua? Até hoje. Parte da África. Isso. No continente africano, você acha alguns países que têm um desenvolvimento parecido com o Brasil. Tá? E em alguns setores até bem melhor que o Brasil. A África do Sul, por exemplo, tem algumas indústrias na África do Sul muito mais desenvolvidas do que aqui no Brasil. Tudo bem? Então, alguns lugares da África, no norte da África, ali mais próximo do Oriente Médio e da Europa, e no sul da África, você acha os países que têm um desenvolvimento melhor. No centro da África, você acha os países que estão na questão econômica e na instabilidade política, eles estão bem mais atrasados. Então são países que têm muita guerra civil ainda, volta e meia você tem um governo derrubando o outro. São países que têm guerras entre eles, ou têm guerras internas entre tribos, ou tribos remanescentes, essas brigas remanescentes lá de quando dividiram a África em vários países, né? Então botaram tribos inimigas no mesmo território, e eles brigam até hoje. Então esses países com mais problemas políticos, sociais e econômicos estão no meio do continente africano. E ali sim, a população continua aumentando bastante, num ritmo bem rápido ainda. Ali sim. Né? Nesses outros, do norte da África e do sul, o crescimento de população deles continua diminuindo com o passar do tempo, que nem o nosso. Alguns países muçulmanos, e até Israel também incluído aí, por mais que alguns países muçulmanos tenham um nível de vida muito bom, e Israel também tem um nível de vida muito bom, mesmo assim eles continuam aumentando sua população bastante. Israel também ainda aumenta a população bastante. Tá? E aí tem toda a questão deles geopolítica, né? Que os países têm essa pressão, e aí as pessoas têm mais filhos mesmo, porque tem toda uma pressão geopolítica histórica em volta ali. Então são países que ainda têm muitos filhos, mesmo tendo condições boas. Tá? São exceções. Então Israel é uma exceção, e alguns países muçulmanos também são exceção. Aqueles países que têm muito dinheiro do petróleo, mesmo assim continuam crescendo. Né? Então eles são exceções. Pessoal, deixa eu só ligar meu computador aqui na tomada para não acabar a bateria. Rapidinho. Pronto.
E é isso aí. Maravilha. Então o que eu ia falar para vocês, pessoal, era isso. Ia apresentar para vocês essas ideias, né? Aí, o principal, na verdade, aqui é o motivo dessas ideias terem surgido e como elas foram evoluindo ao passar do tempo. Então, aquele motivo lá da Revolução Industrial começaram a gerar os primeiros problemas e, a partir daí, os problemas foram mudando um pouco e as ideias, então, tiveram que se adaptar aos problemas novos. Sempre com aquele objetivo de buscar entender o que estava acontecendo com a população para poder planejar ações futuras. Tá? E era isso. Então, a gente fica por aqui na apresentação das nossas teorias demográficas. Qualquer dúvida, vocês me procurem, dêem uma olhada lá na atividade. Tá? E aí, alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa para falar? Não tem pergunta não. Fiz minhas anotações aqui também. Ah, tudo bem. Legal. Aí, então, o professor deixou uma atividade lá, então, né? Deixei. A atividade está lá. Qualquer dificuldade, viu, Marinal? Se tiver alguma dificuldade de postar de novo, você fala comigo e aí vai conversando, tá? E aí sempre para reforçar, pessoal. Qualquer dúvida, falem comigo lá pelo WhatsApp. Não tem problema. Se precisar de um pouco mais de prazo, fala comigo. E aí não esquece de falar comigo se precisar de mais prazo, tá? Para eu não botar na planilha da Gabriela que de repente, não, esqueceu. Não, então eu sei que vocês estão pedindo prazo e eu nem boto lá. Mas é que realmente essa atividade, eu não sei o que aconteceu, que eu fui postar e não estava aparecendo para colocar. Porque assim, quando você vai postar, ele dá a opção de você colocar um arquivo. Sendo ele PDF ou o que for, te dá a opção. E não tinha essa opção, estava só pedindo para colocar um texto online. Entendi. Ou seja, era um texto Word, eu teria que editar um texto dentro daquele campo, então ele não estava dando para mim essa opção. Entendi. Então eu fiquei sem entender, mas tudo bem, depois apareceu, agora às vezes é o problema do Moodle mesmo. Às vezes é. Mas quando acontecer, você dá um toque pra gente saber o que está acontecendo, né? De repente, professor, tô atrasado porque não consegui postar. Tudo bem, me avisa aí, tá bom? Pessoal, eu vou botar para vocês agora lá no Moodle, então, a gravação dessa live, vou botar lá. Vou botar também a gravação das correções da atividade da semana passada e da outra semana, tá? Que eu estou devendo para vocês. Vou botar isso tudo agora lá, e aí, até esse vídeo subir para o YouTube demora um pouquinho, então vai demorar um pouquinho para o link estar ativo. Mas até o final da noite aí ele vai estar funcionando. Vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Tá ok. Obrigada. Boa noite. Que isso, boa noite para vocês. Se cuidem aí. E a gente se vê semana que vem. Sim. Tchau.